pessoal, entrando no ar mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo daqui. Vamos lá. Na sua opinião, qual o melhor corte custo-benefício para churrasco? Abraço. Muito simples e muito rápida a resposta. Em alguns lugares do Brasil chama-se de fraldinha, fraldão ou aqui no sul, vazio. É a mesma carne, só a fraldinha um pouquinho menor, mas é a melhor carne custo-benefício. Fácil de assar, tem bom preço e tem uma parte gordinha e uma parte mais magrinha. Pode fazer ela quase ao ponto a parte mais magra e mal passada a mais gordinha. Então tem para todos os gostos. Essa é a melhor carne para todos os churrascos. Bolinha, qual miúdo bovino fica melhor no churrasco? Para quem não sabe o que é miúdo, gente, miúdo é coração, rins, fígado, coisas assim, tá? Mas na minha opinião, o melhor miúdo que fica show de bola no churrasco é o coração bovino, tá? Esse fica show de bola. Que logo, logo vai ter um vídeo aqui no canal. Fica de olho. O Jorge tem uma pergunta interessante aqui, tá? Cara, Bolinha, durante 15 anos só fiz churrascos no espeto. Agora tem mais de 20 anos que só faço na grelha. Não tenho saudades do espeto. O que me diz? A grelha vence? Olha, Jorge, tu já tem 35 anos de churrasco, tu tem mais resposta que eu para dizer sobre essa pergunta, né? A questão é gosto, meu amigo. Eu gosto de usar os dois. E depende do corte, eu gosto de grelha, depende do corte, eu gosto de espeto. Então, na realidade, é gosto e saber fazer, ok? Cada um na sua, né? Cada um faz o jeito que gosta e que fica do gosto que todos apreciam e dão muitos elogios no churrasco. Essa é a grande dica, meu amigo. O Jason tem uma pergunta muito boa aqui, pessoal. Bolinha, minha maior dúvida é como manter o calor da churrasqueira? Como controlar o fogo? São duas perguntas, Jason, tá? Como manter o calor da churrasqueira? Meu amigo, eu não conheço a sua churrasqueira, mas começa com um saco de carvão de 4 quilos. Faz o fogo. Transformou tudo em brasa, separa, né? Abre ali para te poder colocar a carne. Bota a mão como eu faço nos vídeos, deu 5 segundos, ou tá muito quente, tu espera. Aí tu vai saber que 4 quilos de carvão foi muito para a churrasqueira. Aí tu vai usar 3 no próximo churrasco. Ou tu viu que é pouca caloria, vai usar um de 5. E assim vai, meu amigo. Jason, tem que fazer testes nas churrasqueiras, tá? Porque senão fica complicado de realmente responder essa pergunta, tá? Tem que testar, meu amigo. Vai lá, faz bastante churrasco e aí vai ficar mais fácil de controlar o fogo também. Valeu? Um abraço. Por favor, comente sobre o preparo de carnes embaladas a vácuo. Nem sempre é fácil achar um açougue bom que venda carne fresca. Bom, meu amigo, assim, ó. Preparo de carne a vácuo, ela é a coisa mais simples do mundo. É como se fosse carne fresca. Carne a vácuo é carne fresca. A não ser que tu comprou congelada. Mas tu comprou carne a vácuo fresca, tira do pacotinho, né? Deixa escorrer um pouquinho ali, coloca no espeto, na grelha e vai embora. Vai assar direto. Não tem o que fazer, pessoal, tá? Carnes a vácuo são tão boas quanto carnes frescas. Aliás, depende do estado de maturação da carne a vácuo, ela é melhor até que carne fresca. Então, quando for comprar carne a vácuo, sempre procure de uma boa marca, que aí tu vai ter um baita resultado no teu assado. Essa é a grande dica, meu amigo. Bolinha, eu trabalho no interior do Rio de Janeiro com espetinhos, faço espetinhos para vender na rua, né? Qual a melhor carne para fazer espetinhos? Márcia, essa resposta para mim é muito fácil, porque você tem que ter o custo-benefício, tem que comprar com um bom preço e transformar na melhor carne. A 100 dá o melhor espetinho, com um sal triturado ainda. Baita dica aí, Márcia. Sucesso nos teus assados aí, tá? Um abraço do gaúcho pra ti, lá pro Rio de Janeiro. Marcelo Bolinha, me responde, por favor. Meu pai sempre diz que não presta renovar o carvão enquanto a carne está no fogo. Segundo ele, a carne fica com gosto de fumaça. Isso é realmente verdade? É, se tu colocar um monte de carvão em cima da brasa quando a brasa está morrendo. Mas, meu amigo, Arthur, presta atenção. Tu conhecendo bem a tua churrasqueira, tu vai botar um volume de carvão que depois que o fogo queimou todo o carvão e deixou todo em brasa, esse carvão vai durar mais ou menos 2 horas ali, amarelinho, bom para te fazer todo o teu assado. E com esse tempo todo, tu não vai precisar alimentar o fogo. Então é isso, né? Não usar mais carvão depois que o fogo ficou pronto. Ah, mas eu quero fazer um churrasco de um cupim, que vai demorar horas. Quero fazer
uma alcatra inteira, que vai demorar bastante, um costelão na churrasqueira. Bom, aí meu amigo, se as suas churrasqueiras for grande, como as minhas, faz fogo num lado e vai puxando a brasa, aí não vai pegar gosto de fumaça. Senão, tu não tem alternativa, que é, tu vai ter que ir alimentando o fogo. Aí meu amigo, um pouquinho de fumaça vai pegar, não tem saída. Teu pai tem razão. Bolinha, você fala sempre em domínio do fogo. Caso o fogo se levante demais, você usa água para controlar? Rodrigo, olha só, já usei, tá? Mas não é legal. Porque quando você joga água, o que acontece? Sobe toda a cinza e pega na carne. Então não é legal. Mas se for o caso, não tem saída, né? Em churrascos comerciais, principalmente você está com ali 200 espetos, 100 de um lado e 100 do outro, na churrasqueira rotativa, escora e tal, deu fogueira, tem que apagar, né? Então, meu amigo, vai devagar no fogo. Mas o que eu já fiz e aconteceu num outro dia, num lugar que eu fui, tá? Fizeram o fogo pra mim e quando eu cheguei a passar a carne, Então se é tu que vai fazer o churrasco, faça você o fogo. Não deixe ninguém fazer o fogo pra ti. O que eu tive que fazer? Eu coloquei a carne, vi que o fogo era demais, não dava, tentei. Tirei todos os espetos do fogo, esperei o fogo baixar, tá? O fogo baixou, ficou lá uns 5 segundos, peguei toda a carne e coloquei de volta. Então, a técnica da água não é interessante, não é legal. É melhor dominar o fogo mesmo. Valeu, meu amigo? Bolinha, o que devo dizer pro meu açougueiro de bairro que insiste em dizer que depois da terceira veia, picanha ainda é picanha? Christian, o que eu vou te dizer, né? Com tudo que tem na internet, vídeos, redes sociais e tudo, o cara quer vender ainda picanha depois da terceira veia? Complicado, né? Complicado. A minha dica, Christian, é o seguinte: leva um vídeo explicando pro teu açougueiro, onde você compra a carne no bairro, que a picanha ela está estabelecida em um tamanho, tá? E muitas vezes ela pode ser maior que 1,3 kg ou também menor que 1,3 kg, que é um padrão de venda do peso da picanha. Depende o tamanho, né, dos animais que foram abatidos para fornecer essa carne. E depois da terceira veia, que é uma técnica já inventada há bastante tempo, não dá, né? Ou você conversa com o seu açougueiro, ou troca de açougue, né, meu amigo? Não me leva mal, não tem o que fazer. O Sérgio aqui de Minas Gerais tem uma muito boa. A topografia de cada região ou estado influencia na maciez da carne? Muitas pessoas dizem que gado que sobe e desce a serra, a carne tende a ficar mais dura. Mito ou verdade? Verdade. A questão é, o gado faz mais força. Sobe, e para subir tem que fazer mais força. Então nisso, meus amigos, ele desenvolve, né, ele fica mais musculoso. O que acontece? A carne fica mais rígida. Então, isto é verdade. Por isso que o gado de confinamento fica pronto rápido, precocemente, e caminha pouco. Por isso que a carne é macia do gado de confinamento. O Márcio, meus amigos, tem uma pergunta aqui que é legal, porque eu nem sabia que isso acontecia bastante, né? Porque não pode. Vamos lá então. A pergunta é sobre carvão. Pedaços bem grandes ou os menores? Prefiro os grandes. Outra coisa, a maioria das pessoas acendem o carvão e já colocam as carnes. Como assim, Márcio? Acender o carvão e já colocar a carne? Todo mundo sabe que se coloca a carne depois que o carvão virou brasa? Tá errado. Se colocarmos depois que todo o carvão pegar fogo, teremos que alimentar e vai baixar a temperatura. Qual a hora certa de colocar as carnes? Márcio, olha só. A hora certa de colocar a carne é a hora que a brasa está pronta, tudo amarelinho, né? Tudo amarelinho, o carvão todo amarelinho. Ou mesmo a lenha, que é um pouquinho mais difícil. Depois você coloca a carne. Aí vê lá a temperatura, né? Temperatura que você quer, pode fazer em 5, 6, em 4, depende o assado que você quer fazer. Depende se é espeto, depende se é grande, depende se é grossa, depende se é fina. Aí tem bastante vídeos aí no canal que te ajuda bastante, né? Então, meu amigo, a questão é a hora de colocar as carnes sempre depois que a brasa estiver pronta. Falou, meu amigo? Então é isso, pessoal. Ficando por aqui, mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta aí que eu respondo aqui. E agradeço imensamente a participação de vocês nos comentários, perguntas e também elogios. Muito obrigado, pessoal, viu? De coração. Um abraço do Gaúcho.